atenção. E aí, como é que vocês estão? Galerinha, ó, tô atrasando nas aulas, mas é porque muita correria nesses últimos dias, viu? A gente já tá aqui na quinta aula do primeiro módulo, né? Esse é o treinamento de hidráulica básica, conhecimentos gerais do sistema hidráulico. Hoje, a quinta aula, a gente vai aprender sobre os componentes de um sistema hidráulico. Quais componentes aí tem no sistema hidráulico, beleza? A gente já viu 4 aulas. A primeira aula foi lei de Pascal, incompressibilidade dos fluidos. Depois veio pressão fosse-área. Depois veio vazão. Teve alguma outra que eu não me lembro aqui, mas são 5 aulas com essa. Componentes de um sistema hidráulico. Galera, ó, no componente de um sistema hidráulico, aqui eu estou mostrando para vocês uma escavadeira, mas serve para qualquer sistema hidráulico, viu? Um sistema hidráulico, ele sempre vai ter um motor, pode ser um motor diesel ou um motor elétrico, sempre vai ter uma bomba, sempre vai ter um comando, uma central de comando, um bloco de válvula, ele sempre vai ter um cilindro, dependendo da aplicação, né? Quase todos aí tem um cilindro, e motores, né? Então, estou mostrando aqui uma escavadeira para vocês, mas é praticamente aplicável a quase todos os sistemas. Claro que não a mesma bomba, o mesmo motor, mas todos têm que ter uma fonte de energia que toca a bomba. Aqui numa máquina de escavadeira, que é a nossa área, tem suível, motor de tração, motor de giro, comando o bloco de válvula, tem aqui a bomba, o motor diesel da escavadeira e os cilindros, beleza? Esses são esse componente aqui. Vamos começar aqui pela bomba hidráulica. O que é uma bomba hidráulica? A bomba hidráulica é um dispositivo mecânico que pressuriza o fluido. Lembra que a mecânica hidráulica, é a transferência de energia por meio de fluido, água ou óleo, permitindo a transmissão de força e movimento em um sistema hidráulico. Temos a bomba de engrenagem, que é essa aqui. Essa é a bomba de palheta. Essa aqui é uma bomba de pistão axial, né? Você tem esse modelo e tem esse modelo. Aqui também você vê a bomba de engrenagem, que é ela simples, dupla ou tripla ou quádrupla. Dessa daqui, que é a pistão axial, né? Você tem ela dupla também e tem ela simples, beleza? Vamos ainda no componente de sistema hidráulico, como funciona uma bomba. Como funciona uma bomba hidráulica? A bomba hidráulica é uma fonte de energia. Ela é acionada por um motor elétrico, um motor a gasolina, um motor diesel e até mesmo um motor hidráulico. Dependendo de algum sistema, tem bombas que são tocadas por motores hidráulicos. Mas, a priori, e via de regra, digamos assim, quase sempre vai ser um motor elétrico ou um motor a gasolina ou a diesel. Os componentes aqui do funcionamento são pórtico de entrada ou entrada do fluido, comumente aí chamada de sucção, que é essa parte aqui. Ela aspira o óleo do reservatório por pressão negativa, ou seja, vácuo. Tem a câmara de bombeamento, que é essa parte aqui, onde o óleo está sendo canalizado. O local interno onde flui a pressurização. E o mecanismo de pressurização, que é essa parte aqui. Geralmente ela é menor. A sucção tem a entrada maior e a pressão tem a saída menor. Mesmo quando tem o mesmo tamanho, a bomba, galera, ela não gera pressão, ela gera vazão. E na linha tem uma válvula que gera pressão, beleza? Depois, a importância das bombas hidráulicas das bombas nos sistemas hidráulicos. Essencial em sistemas hidráulicos, máquinas industriais, veículos pesados, elevadores, prensa. Viabiliza a eficiência e o controle. Garante força-movimento de maneira precisa, beleza? Próximo item aí, próximo componente, válvulas hidráulicas. O que são válvulas hidráulicas? São componentes que controlam e direcionam o fluxo, pressão e quantidade de fluido em um sistema hidráulico ou pneumático. Descarta aqui o pneumático porque nós estamos falando de sistema hidráulico. Ela garante eficiência, segurança e controle em máquinas e equipamento. Aqui embaixo tem alguns modelos de válvula. Funções principais de uma válvula: regulação de fluxo. Então, tem as válvulas reguladoras de fluxo, vocês estão vendo aqui. À medida que a gente vai enroscando esse parafuso, digamos assim, com uma agulha na ponta, ela vai regulando o fluxo, né? Vai limitando. Controle e garantia de fluxo para ajuste de velocidade nos atuadores. Atuadores são cilindros hidráulicos, viu?
Funções principais, ainda falando das válvulas, tem as válvulas que eu falei aqui, controladora de fluxo ou reguladora de vazão. Essa aqui são as válvulas de direção de fluxo. Ela direciona o fluxo aqui, ó. Direciona o fluxo para diferentes partes de um sistema, determinando o movimento. Olha aqui. Essa válvula aqui é uma válvula solenoide elétrica. Então, quando a bobina é imantada aqui, por meio da eletricidade vindo aqui, nos conectores, o carretel ele é acionado para frente ou para trás, levando o carretel a se mover e o fluxo passar aqui para um dos dois lados. De maneira mais simples aqui, ó, a gente vê um reservatório, uma bomba hidráulica. Aqui deveria ter um motor, né, que toca essa bomba. A linha de pressão vem, passa pela válvula principal. Ela é limitada para gerar a quantidade de pressão que o sistema precisa. Então, ela segue e vem para essa válvula aqui. Só que aqui ela é manual. Então, você acionou a alavanca para trás, canaliza o óleo para entrar e abrir o cilindro. Acionou para frente, canaliza para ela vir abrir o cilindro, fechar o cilindro. Beleza? De maneira bem simples aí. Depois a gente vai ver só aulas para esses componentes, viu? Que nós estamos falando do modo geral. Controladora de pressão. Mantém a pressão em um nível seguro, evitando danos aos componentes. Então, você vê aqui os modelos que faz aqui a simbologia. Então, você vê aqui que ela regula a pressão. Entendeu? Como que funciona a pressão, galera? Lembra que a bomba gera vazão, a bomba não gera pressão. Então, a bomba joga óleo. Então, supondo que a bomba está jogando óleo aqui. Quanto mais aberto, tá vendo aqui, ó, for a válvula de pressão, menos pressão ela tem. Então, ela entra aqui com a vazão e a vazão sai aqui. Quanto mais ela tiver folgada, menos pressão ela tem. Quanto mais ela tiver apertada aqui, mais pressão ela gera. Porque o que gera pressão são a restrição por meio das válvulas, beleza? Tipos de válvulas, falando aqui ainda, são as válvulas de esfera, que tem o controle simples por esfera perfurada rotativa, como a gente pode ver aqui no vídeo, né? Gira para um lado, ela abre, gira para o outro, ela fecha. Válvula de agulha. Aqui também nós vemos aqui, ó. Ela é enroscada aqui. Aí tem os calços, tem a mola e ela tem uma agulha aqui. Ela tem precisão na abertura para ajuste fino de fluxo. Se você quiser regular velocidade ou força, você tem ajuste fino com essa válvula agulha. Válvula borboleta. Tem uma placa circular, regula o fluxo a partir rapidamente. Então, assim, você consegue regular o fluxo, como se fosse uma limitadora de fluxo. Válvula solenoide, como mostrei lá, controle elétrico para abrir ou fechar. Aqui você vê as partes da solenoide, né? Você tem um controle elétrico aqui tem uma bobina, essa bobina é imantada, fazendo com que o carretel se mova e mova o fluxo da válvula. Tipos de válvula ainda, válvula de cartucho, é aquelas válvulas que tem rosca e ela é aplicada em um bloco ou em um cartucho. Elas são compactas e inseridas em blocos de válvulas. Tanto ela é manual, com regulagem manual, acionamento aqui por mola, quanto tem por ela também solenoide. Importância das válvulas no sistema hidráulico. Garantir que o sistema funcione de forma eficiente e segura em aplicações industriais e automotiva. Próximo componente aí, galera, é o cilindro hidráulico. Em alguns lugares são conhecidos como pistão ou atuadores. O que são cilindros hidráulicos? Dispositivos mecânicos que convertem energia hidráulica, fluido pressurizado em movimento linear. Geralmente é aplicado em máquinas industriais, carregadeira, reta-escavadeira, carregadeira, patrol, a parte de unidades industriais também são prensas e muitas outras aí. Então tem esses três modelos aqui mais conhecidos, que é o telescópio, tem vários estágios, o de ação simples, que abre só para um lado e fecha, de ação dupla, que abre para os dois lados. Mais comumente usado aqui, esse aqui em direção. Camisa, isso aqui são componentes principais no cilindro. Camisa, parte externa feita de metal resistente que protege o componente interno, ou seja, a haste e o êmbolo. Tem ela de aço e tem ela de alumínio. A de alumínio é mais comumente usada em sistemas
pneumáticos. Componentes principais ainda tem a haste, uma peça móvel que se estende para fora ou para dentro da camisa, executando o trabalho mecânico, ou seja, ela abre e fecha, empurrando ou puxando algum implemento para gerar um trabalho, né? Ah, tá, isso aqui é importante. As hastes, elas são cromadas, então elas são de aço, tem 3 tipos de aço, mas elas têm que ser cromadas, viu, para garantir uma superfície lisa e uma resistência boa, porque ela só no aço ela não dura muito tempo. Êmbolo, então os êmbolos têm esse modelo e tem um trabalho aqui de fazer o acionamento. Se tiver só a haste, não ia funcionar de maneira adequada, mas com o êmbolo na ponta, o óleo vem e empurra. Então tem esses 3 tipos de êmbolo. O êmbolo conecta com a haste e se move dentro do cilindro, separando as câmaras de alta pressão e de baixa pressão. Funcionamento do cilindro, galera. Aqui, ó, simples demais. Você vê que quando a pressão entra de um lado, ele abre. Entra do outro, ele fecha. Beleza? Então, o fluido pressurizado entra na câmara em alta pressão, forçando o movimento do êmbolo e da haste. Esse movimento linear é transmitido para executar tarefa mecânica do sistema. Importância dos cilindros hidráulicos, fundamental para operações precisas, seguras e com alta capacidade de força em diversos sistemas hidráulicos. Outro componente aí do sistema hidráulico são os reservatórios hidráulicos. O que são reservatórios hidráulicos, galera? São componentes essenciais em sistemas hidráulicos projetados para armazenar fluido, dissipar calor e manter o sistema operando de forma eficiente. Esse aqui é um modelo de um reservatório hidráulico, mais comumente usado em unidades industriais, mas também ele é aplicado em vários sistemas. Funções principais de um reservatório hidráulico: manutenção do nível de fluido, ou seja, ele mantém um nível sempre adequado para o funcionamento. Armazenamento do fluido hidráulico necessário para o funcionamento do sistema. Garante um fornecimento contínuo, coletando o fluido que retorna após o uso e prevenir interrupção na operação. Importância do reservatório hidráulico: dissipar o calor, ajudar a reduzir a temperatura do fluido, aumentando a eficiência e a vida útil do sistema. Aqui está errado, viu, galera? Isso aqui foi eu na correria. Tô falando que você está difícil de fazer. Aqui era filtros hidráulicos e não reservatórios hidráulicos. Vou corrigir depois. Me cobrem, viu? O que são filtros hidráulicos? São componentes essenciais para a limpeza e proteção dos sistemas hidráulicos, projetados para capturar partículas e contaminantes do fluido. Então, isso aqui, galera, ó, essencial na linha de retorno, principalmente, que volta partícula e micropartícula para manter o sistema limpo e aumentar o tempo de vida útil dos componentes. Função principal de um filtro hidráulico: remoção de partícula, como eu falei, e contaminantes. Capturam sujeiras, detritos, ferrugem e outros contaminantes sólidos presentes no fluido. Aqui a gente pode ver uma ilustração de como isso acontece. O óleo vem contaminado, sai daqui com menos partícula. Como a gente também pode ver aqui, ó, prevenir danos causados por partícula gerada por desgaste de componente, contaminação externa ou durante o enchimento do sistema. Aqui você vê um exemplo. O óleo vem com bastante partícula e ele passa pelo filtro e sai com o mínimo possível. Por quê? As partículas que passam e voltam para dentro da bomba, do cilindro e da válvula, elas geram outras micropartículas e aí acaba diminuindo o tempo de vida útil do sistema. Importância dos filtros hidráulicos: prolongar a vida útil do sistema hidráulico, reduzem o desgaste de componentes como bombas, válvulas, cilindros e garante a eficiência da operação e a confiabilidade do sistema, como eu já falei. Outro componente aí essencial dos sistemas hidráulicos são os manômetros. O que é um manômetro? Dispositivo de medição de pressão em um sistema hidráulico. Tipos principais: tem o tubo de Bourdon, não sei muito bem falar isso, porque eu não sou inglês, sou mecânico.
Eu sou professor de inglês. E os manômetros digitais. Esse aqui são os mais comuns. Ok? Funcionamento do manômetro do tubo de Bourdon. Ele lê a pressão. Como que isso funciona? A pressão do sistema é aplicada a um tubo oval com formato de C. Tá vendo aqui? A pressão entra aqui e vem. Esse tubo tem variação de espessura, de medida, viu? Deformação do tubo. Com o aumento da pressão, o tubo se move devido à diferença nos diâmetros interno e externo. Tá vendo que ele tem um diâmetro diferente? Movimento do ponteiro. A deformação move o ponteiro colocando a pressão na escala do mostrador. Aqui tem a escala do mostrador. E aqui, à medida que ele vai tendo a pressão, vai deformando e vai mexendo o ponteiro. Beleza? Assim funciona esse manômetro analógico aqui, mais conhecido aí no sistema. Funcionamento do tubo. Eita, é esse aqui mesmo. Esse aqui são os componentes e o funcionamento. Esse aqui também. Característica do manômetro de Bordeaux, que é analógico. Alta precisão, variação de 0,1% a 3% na escala total. Ideal para laboratórios e sistemas que exigem especificidade e específica. Opções mais modernas tem o de analógico, manômetros digitais. Oferece maior precisão de leitura e leitura simplificada. De fato, esses manômetros digitais, nós temos um aqui, ele oferece precisão na leitura, porém, ele estraga muito mais rápido. Em ambiente de que você vai manipular aí para fazer diagnóstico lá no campo, né, na rua, às vezes está no mato, na terra onde a escavadeira atua, então acaba que não sendo tão vantajoso utilizar ele. É caro e estraga fácil. Resumo da nossa aula, galerinha. Estamos chegando ao fim de mais uma aula aí. Exploramos aqui os principais componentes hidráulicos. Bombas hidráulicas, temos vários modelos de engrenagem, de palheta, de pistão axial e outros modelos. Válvulas, temos as válvulas de cartucho, direcionais e todas as outras aí que nós falamos. Cilindros hidráulicos, reservatórios hidráulicos, filtros hidráulicos e manômetros hidráulicos. Os manômetros são para medição e pressão precisa. O filtro é para remoção de contaminante. O reservatório é para armazenar e dissipar calor. Os cilindros hidráulicos eles são para conversão de energia em movimento linear e gerar força. As válvulas são para controle de fluxo e pressão e direção. As bombas são para pressurização dos fluidos. Beleza? Próximos passos aí, galera. Galera, não fique só aqui assistindo uma vez, não. É extremamente importante. Como é que se aprende alguma coisa? Por meio de repetição. Repetição, prática. Assiste, prática. Repete, prática. Assiste de novo. Então, por favor, revise o funcionamento de cada componente do contexto nos sistemas hidráulicos. Assista, assimile e depois vá para a prática. Aplique o conhecimento e analise na manutenção prática. Vocês já estão envolvidos com a manutenção. Então, por favor, apliquem isso e vejam se funciona de fato. Faça essa análise, essa revisão. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, feedback, manda para o nosso grupo. Por favor, galera, vocês estão no grupo, estão na comunidade. Perguntem, tirem dúvida. E até mesmo se eu esqueci de alguma coisa, eu não sou professor, eu sou mecânico. Sou especialista em manutenção hidráulica. Eu preciso da ajuda de vocês. Johnny, não ficou legal, quero que fique melhor. Essa aula poderia ter ficado melhor assim. Johnny, eu também sou especialista. Eu gravei uma aula aqui. Tem como colocar para ajudar a galera? Mano, liberado. Nós somos um grupo, uma comunidade. E nós temos o intuito de ficar forte e mudar a visão que as pessoas têm da manutenção no nosso país, que está na nossa área, na nossa empresa. Todo mundo enxerga a manutenção como serviço sujo. Nós sabemos a importância desse serviço. A eficiência de um sistema hidráulico começa pela compreensão de cada componente. Galera, fundamental compreender cada componente do sistema e como ele funciona. Obrigado por assistir e acompanhar até aqui. Te vejo na próxima aula. Eu já falei, eu amo estar com pessoas que gostam de aprender e se dedicam tempo para se especializar. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns, beleza? Te vejo na próxima aula e comenta lá no grupo, faça a sua pergunta. É nóis!